Eu gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia no Salmo 139. Nós vamos ler dos versículos 13 ao 16. Cento e 139, do 13 ao 16. Hoje é o dia das mães, né? Eu não sei quando que isso foi instituído, mas é uma coisa boa nós lembrarmos das mães. E eu gostaria de pregar nessa noite sobre o título Design de Deus. E vocês vão entender o porquê. 13, 14, 15 e 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém. Eu te louvo, ó Deus, pelo privilégio de pregar aos teus santos. Te peço misericórdia, para que me use o teu filho, teu servo também, para pregar a palavra de Deus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ilumina, Senhor, a minha mente e faça com que eu consiga transmitir a profundidade com que o Senhor colocou na minha vida, na minha mente e na minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos de design, né, eu acho que a irmã Carla estudou isso, né, irmã Carla? O design é quando você faz um projeto e esse projeto tem uma finalidade. E aí você desenha esse projeto para atender aquela finalidade específica. É mais ou menos isso, não é, irmã Carla? Quando você faz um desenho para suprir uma necessidade específica. Então veja só para vocês terem ideia, nós temos aqui o gasofilácio, está vendo? O gasofilácio ele foi projetado para estar numa altura baixa, para que qualquer pessoa chegasse e colocasse a sua oferta ali. O gasofilácio também, ele dá, a leitura que a gente faz dele é que tem alguma coisa ali religiosa, tem uma cruz ali em cima. Então, se fizesse ele muito alto, não dava para colocar, portanto, é um design errado. Se fizesse muito baixo, pessoas estavam com dor nas costas, não conseguia descer demais. Então, ele está na altura correta. Foi projetado, foi feito o design para essa função. Para essa função. Deus, quando Ele vai fazer cada um de nós, quando Ele fez cada um de nós, Ele fez conforme um projeto. E cada um de nós tem uma aplicação na vida e aqui nessa terra. Sabe? Ninguém aqui caiu de paraquedas, ninguém a cegonha jogou. Todos, absolutamente todo mundo, tem um propósito. Olha o que ele diz aqui, no versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ele não tinha nem nascido, e Deus já tinha escrito no livro dele a história. Tua história está escrita. Você veio ao mundo e Deus te desenhou para que você pudesse estar aqui nessa noite. Mas aonde foi o ateliê de Deus? Onde que Deus trabalhou para que você viesse ao mundo? O ventre. E nisso que eu quero discorrer um pouquinho nessa noite,
sobre o design de Deus. Nós vivemos uma época, e quando eu estava estudando isso aqui, eu falei, nem gostaria de entrar muito nesse assunto, porque eu queria pregar uma pregação mais alegre, mas nós vivemos num tempo onde eu tenho, como pastor, a obrigação de sempre mostrar o que está acontecendo. E nós estamos vivendo uma época na humanidade muito difícil. A maternidade, que antigamente era vista como uma bênção, uma coisa sagrada, hoje ela é frequentemente apresentada por essa cultura, o woke, como uma construção social, sabe? Um obstáculo para a liberdade individual da mulher, um obstáculo para o sucesso da mulher no trabalho. Então eu quero já deixar muito bem claro nesse momento aqui para vocês, que muitas vezes a mulher precisa trabalhar. Nós sabemos disso. A mulher precisa ir para fora do seu lar para poder também ganhar o seu sustento. E essa pregação não se aplica nesses casos. Não se aplica. Mas se aplica àquela pessoa que mediu a vida e pensou que o sucesso são conquistas profissionais, conquistas individuais, conquistas pessoais, e essa pessoa egoísta deixa de formar uma família, de ter filhos para poder se dedicar a si. Então, o Salmo 139, que nós lemos uma parte só, ele não é só uma poesia bonita, ela é um manifesto sobre a soberania de Deus, que confronta o egoísmo do homem, da pessoa, confronta aquele pensamento de descarte. O que descarte? De mulheres que dizem, meu corpo, minhas regras, portanto, eu engravidei e eu posso descartar. Não é isso. Não é. Deus disse, olha, desde que está lá no ventre, eu conheço e eu fiz um plano para ela. Portanto, nós vamos desenvolver o nosso pensamento nessa linha. A arte do secreto, O design divino e a desconstrução social que nós vivemos hoje. Quando Deus, no capítulo 1, versículo 27 e 28 de Gênesis, ele disse, crescei e multiplicai. Será que poderia colocar o versículo para nós aí, por favor? Gênesis 1, 27 e 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Vamos ver o que Deus nos disse. Gênesis 1, 27 e 28. Eu falei 21, É 1, 27 e 28. No princípio, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Ou seja, Deus fez com que o homem fosse parecido com ele. E quando a natureza olhasse para o homem, visse Deus. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, quando Deus criou o ser humano, aquele primeiro homem ali é o ser humano, criou Deus, pois, o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando a natureza olhasse para o homem e para a mulher, eles iam se identificar com Deus. O que mais? Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Note a palavra que Deus usa. E Deus os abençoou e lhes disse, se você quiser, seja fecundo. Se você quiser, multiplique-se.
Se você quiser, sujeite a terra. Enche a terra. Se você quiser. Não é isso que está escrito lá? Não, não é. É uma ordem. É uma ordem. Sede fecundos. Sabe? É uma ordem direta. Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Logo, o que a Bíblia está dizendo é que, diferente de uma ordem biológica, né, de pôr filhos no mundo, crescer e multiplicar, está ligado ao conceito da imagem de Deus. Deus está dizendo: espalhem a minha imagem pelo mundo. Domine sobre todas as criaturas. O domínio e a gestão das coisas que Deus criou, Deus colocou na mão do ser humano, do homem e da mulher. Do homem e da mulher. E diz: enchei a terra. No contexto da criação, o encher a terra significava: vai e desenvolva a minha criação. Faça com que a minha criação cresça. Estenda a minha presença em todos os cantos da terra da minha criação. E a ordem não é só ter filhos, não é só multiplicar, não é só a gestão da terra. A ordem também é sujeitar a terra, né? Quando o ser humano pecou, Deus disse assim para o homem: você vai trabalhar. Você vai trabalhar. Você vai desenvolver agora a minha criação. Pecou, né? Então agora você vai se virar. Mas disse para a mulher o quê? Terás filhos. O homem trabalha. E a mulher tem filhos. Quando a mulher trabalha e tem filhos, é muito difícil. E eu sei que tem irmãs aqui que fazem isso. E eu oro para que Deus ajude, para que essa fase passe. Porque precisa mesmo. Às vezes a gente quer comprar uma casa, às vezes, né? Mas a ideia aqui é que o homem assuma a força do trabalho. E a mulher assuma o desenvolvimento da criança. A mulher assuma aquilo que Deus deu para ser desenvolvido no amor, no carinho, no amparo, na bondade, na delicadeza. E o homem sustenta com proteção da força, proteção da comida na hora certa, proteção do trabalho, e a mulher vai se sentir protegida para criar os seus filhos. A gente vê isso até nos ninhos dos passarinhos. Se você nunca prestou atenção, se tiver algum pardal na sua casa fazendo ninho, você note que no começo, quando os ovinhos estão ali sendo chocados, a mãe fica ali, mas quando nasce, a mãe não sai logo de imediato, ela fica ali, o pai volta, dá comida para ela e dá comida para os filhotinhos. Até os passarinhos nos dão lição de moral. Mas eu sei que existem muitos pais que simplesmente somem de casa e largam a mãe sozinha, ou se divorcia da mãe sem pensar nos seus filhos. Eu sei disso. E aí força a mulher para uma coisa que ela não foi projetada para aquilo. Mas tem mais. Quando Deus fala de crescer, multiplicar, encher a terra e sujeitar, Deus também está falando da continuidade da aliança, da descendência, que é o veículo da promessa. Pais e mães crentes, ter filho é a garantia de que valores espirituais, valores divinos, né? A fé, a aliança que o pai e a mãe têm com Deus, com o Criador, sejam preservadas através da sua descendência. Essa é a vontade de Deus. Foi isso que Deus pensou ao desenhar o homem, a mulher, o ser humano. Ele está pensando também que as suas leis, a fé que ele colocou no coração, a aliança que nós temos com Deus, ela seja agora espalhada. O seu filho,
Ele deve ser preparado, sim, para ser médico, engenheiro, o que ele quiser ser, mas antes de tudo, seu filho precisa ser preparado para passar para as próximas gerações a aliança sua para com Deus. A aliança que você fez com Deus, ele precisa agora desenvolver essa aliança e passar para frente. Mas o que acontece? Vamos ler o Salmo 78, versículo 3 e 4. Salmos 78, 3 e 4. Vamos ler junto comigo. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Está vendo a necessidade de ter filhos? Imagina você, crente, cristão, casa e não tem problema físico, né? Às vezes um dos dois tem um problema e também é uma outra história. Deus, ele sabe o que ele faz, e às vezes ele faz uma mulher ou um homem que não pode ter filhos. Isso não tem problema algum, é coisa de Deus. Mas um casal fértil, ele é um casal fértil, mas ele não tem filhos, ele vai deixar o quê para as próximas gerações? O quê? Mas os pais que têm pacto com Deus, que têm aliança com Deus, que é o nosso caso, nós criamos nossos filhos no temor da palavra de Deus e no ensino. Nós ensinamos eles a orar, nós ensinamos eles a cantar, a ter temor de Deus, e eles crescem e levam isso às próximas gerações. Nós não encobriremos aos seus filhos, cantaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. Nós vamos contar o que Deus fez, nós vamos contar quem Deus é, nós vamos ensinar para vocês quem é Deus. É isso que nós vamos fazer, porque não há uma maneira melhor de se viver sobre a face da terra do que ser uma pessoa que ama a Deus e vive debaixo dos seus mandamentos. É a melhor maneira que tem de viver, não tem outra. Vamos passar isso para frente. Porém, há uma moderna desconstrução social. Se Deus fez assim, que é para o homem dominar, gerir, se é para o homem encher a terra para que as próximas gerações sirvam a Ele, se a gestão da terra, para a prosperidade da terra foi dada ao homem, se para a continuidade da aliança foi dada ao homem, essa ordem para crescer e multiplicar, nós vamos então inverter. Nós vamos agora desconstruir o que Deus fez. Deus construiu, Deus projetou, construiu, e agora nós, homens rebeldes, nós vamos desconstruir. E nós vamos colocar algumas coisas no coração das pessoas. Nós vamos colocar primeiro o egoísmo. E a pessoa pensar em si antes de pensar no próximo. Para a pessoa pensar em si antes de pensar em Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, a primeira coisa que ele faz antes de qualquer coisa é perguntar a si mesmo: isso vai agradar a Deus? Mas a cultura, o woke, coloca no coração das pessoas o seguinte: um filho vai te atrapalhar. Você não vai mais poder sair à noite. Você vai gastar um dinheiro com essa criança. É fralda, é remédio. Você vai ficar acordado durante a noite. Sabe? Você vai ter que trabalhar o dobro por causa disso. Pensa mais em você. Pensa mais em você. Esse negócio de Deus aí era lá no passado. E aí as pessoas caem por causa do seu próprio pecado, né? Que são egoístas mesmo, egocêntricos, pensam só em si, começa a desconstruir o que Deus fez, e aí começa a ter nenhum filho. Nenhum. Então veja que eu estou falando de um casal que pode ter filhos, mas que não tem porque não quer. E vai passando as gerações, geração por geração. Sabe o que vai acontecendo? A pirâmide da idade, a pirâmide etária, começa a ser invertida.
Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, num país normal, onde o casal tem mais de 2 filhos, 2 ou mais filhos, a pirâmide começa assim. Lá embaixo, a maioria são crianças, adolescentes, jovens, adultos, e aqui em cima vai diminuindo, porque quanto mais você vai envelhecendo, vai morrendo. Então, o bico da pirâmide aqui ficam os velhos, e na base da pirâmide ficam os filhos mais novos, os netos. O pico da pirâmide teve que parar de trabalhar, porque eles trabalharam a vida inteira, agora estão aposentados. Eles dependem agora de algo que eles construíram, ou quem trabalhou a vida inteira e não conseguiu, porque o seu trabalho pagava pouco, ele vai ficar então na mão do governo. Só que com o passar do tempo, essa pirâmide diminui. Vai ficar menos crianças, menos jovens e menos adolescentes, e a maioria idosos. Sabe o que vai acontecer? Os filhos agora, que estão sozinhos, né, vão começar a ter que cuidar dos 2 pais. E isso é a ordem de Deus. Vai causar uma crise previdenciária. Pastor, mas isso não está na Bíblia. Claro que está. Claro que está. Quando nos 10 mandamentos Deus coloca: honra o teu pai e tua mãe para que se multiplique os seus dias sobre a terra, isso aí não é para você ficar todo dia beijando papai e mamãe e dizendo eu te amo. Não é isso aí só. Essa lei aí, o espírito dessa lei, é que quando seu pai e sua mãe envelhecer, é você quem vai cuidar deles. Não é o governo, é você. Portanto, se tem famílias onde os filhos estão escorados nos pais até hoje, eles estão pecando. Porque existem famílias em que o camarada já está com mais de 40 anos, já é casado, tem filhos, mas ainda está mamando na aposentadoria do papai, quando na verdade era o contrário que tinha que acontecer. Era ele estar cuidando do pai agora, e não o pai cuidando dele. E quando se tem poucos filhos, isso aí, lamentavelmente, vai acontecer. E vai acontecer mais coisa. Vai começar a faltar mão de obra. Por quê? Porque a sociedade não tem mais filhos. E sabe o que vai acontecer? Vai no Delta. Você vai ver. A maioria dos funcionários tem mais de 50 anos. Pode olhar lá. Porque a mocidade, trabalhar por R$2.000, já são poucos. E os poucos ainda não querem. E aí, com o passar do tempo, eles vão envelhecer cada vez mais, e esse filho único vai cuidar agora, vai ter que gastar com o pai e com a mãe. E se ele não fizer isso, ele está contra a Bíblia. Mas acontecem coisas piores. Eu estou contando isso para que os irmãos percebam que quando a sociedade vai contra as leis de Deus, ela vai pagar caro por isso. Caro. Mais uma coisa. A Europa está sendo dominada por uma religião. Vocês lembram qual é? Muçulmanos. Enquanto os muçulmanos têm 5, 6 filhos, os europeus não têm nenhum, ou um. Já está dando uma descompensação, um desequilíbrio. Por quê? Porque está tendo maior população do Oriente do que da própria Europa. A França não sabe mais como resolver esse problema. Os muçulmanos têm 5, 6 filhos, e eles, muitos deles cristãos, desobedientes, porque pensaram mais em si, porque pensaram mais no seu próprio ego, na sua própria tranquilidade, agora estão pagando. E pode acreditar, isso vai acontecer e não tem como. Os muçulmanos vão, sim, no futuro, dominar a Europa. Ainda não vieram para cá porque o Brasil é cristão. Cristão católico e cristão protestante. Então não deu espaço para eles ainda. Mas se nós cristãos continuarmos do jeito que nós estamos, o futuro nosso é o mesmo. Mas a gente estava falando do ateliê de Deus. Versículo 13. Olha o versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Então vamos pensar.
Ele está falando de forma poética. Ele está falando de uma forma para que nós entendamos em qualquer época, sabe? A palavra teceste está falando de um trabalho manual, detalhado. Deus, Ele está se colocando como um artesão, e o ateliê de construção dele é o ventre feminino. Quando você busca isso aqui no original, é um ateliê de tecelão que fazia roupas, que fazia vestimentas. Então, note uma coisa. Hoje você tem camisas, calças, tecidos, né, de várias estampas. Aqui tem uma pessoa que conhece bem, né, especialista nisso. Mas quem faz isso são os teares. Mas agora imagina você, uma mãe, trabalhando dentro de uma tecelagem à mão, um tear à mão. E ela quer fazer uma roupa para o seu filho. E ela olha para o seu filho e vai fazer, eu quero fazer uma figura quadrada. E ela vem fio por fio, acertando, ajustando a cor, o fio, o passe, tudo direitinho. Aí vai fazer para a filha, faz de uma outra maneira, um outro desenho. É essa a ideia aqui. Deus trabalha no ventre da mulher, fazendo cada um individualmente. E Ele não faz dois igual. O ateliê é o útero da mulher, né? E Ele começa agora a trabalhar lá dentro e fazer pessoas diferentes. E não só diferentes no seu aspecto físico, também com as suas inclinações. O temperamento nosso já nasce com ele. O caráter não, mas o temperamento já nasce. Portanto, mães da Betel, vocês são pessoas privilegiadas, viu? A maternidade, então, para a cultura woke, é apenas um papel social, que submete a mulher ao fogão, à pia e ao tanque. Mas isso é diminuir demais a mulher? A mulher não é isso. A mulher não é isso. A mulher é o ateliê de Deus. A mulher é a fonte do amor, do carinho, do cuidado. A mulher é aquela que transforma uma criança num homem nobre, numa pessoa nobre. É ela que fica a maior parte do tempo com essa criança. A Bíblia está nos ensinando que a maternidade não é uma invenção. A maternidade é uma bênção que Deus deu para poder trabalhar dentro dessa mulher e dali fazer filhos. Quando a mulher concebe uma criança, na verdade, ela está oferecendo o seu ateliê para que Deus faça ali dentro uma obra de arte, que é o seu filho. Deus trabalhando dentro do seu útero. Ser mãe é uma identidade, um privilégio que Deus deu. Não é uma etiqueta colocada pela sociedade, pela cultura woke, não é. Ser mãe é uma bênção. Ser mãe é um privilégio. Eu fico pensando, um homem grávido, né? Ia ser um horror. A gente, meus irmãos, não tem essa vocação psicológica, sabe? Eu imagino assim, de vez em quando eu até falo para a Damares, compra lá um remédio de verme, porque eu não consigo imaginar alguma coisa morando dentro de mim. E a mulher tem um ser humano lá dentro, irmão. E aí quando ela vai ter o filho, o marido vai junto, e no primeiro corte ele desmaia, blum, que ele não aguenta ver aquilo ali. E a mulher tem esse filho. E a mulher pega aquele filho com aquela gosma branca por cima, assim, ó, que vocês sabem como é que sai, né? Sai tudo cheio de coisa branca. Põe no peito dela aqui e ela beija aquela criancinha. Ou seja, tem que ser muito abençoado. As mães são usadas por Deus. Você é uma bênção, irmã.
nós honramos as irmãs da Betel e de todos, e de todo o Brasil e a terra, que rejeitaram essa narrativa, essa mentira imposta pela sociedade, dizendo que tira a liberdade. Nós admiramos as irmãs e outras mulheres também que não são crentes, mas que entenderam e compreenderam a nobreza que é ceder para Deus o seu corpo, o seu útero, para Deus realizar lá dentro a sua grande obra de arte, que é o ser humano. A coroa da criação, a Bíblia diz. Ser mãe é uma identidade dada pelo Criador, não é uma etiqueta que a cultura coloca. Ser mãe é uma bênção maravilhosa. Louvado seja Deus. Versículos 15 e 16. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum ainda existia. Olha aí, os meus ossos, os teus olhos me viram, né? Os meus ossos não te foram encobertos. A palavra aqui, no hebraico original, é golém. Sabe o que significa golém? Indica que para Deus existe uma pessoa plena antes mesmo de ter forma humana reconhecível. Então, deixa eu falar esse termo para você, golém. Golém é uma pessoa que já existe, mas ela ainda não tem forma. Em outras palavras, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali acontece o golém da Bíblia. Já existe um ser humano. Já existe, essa pessoa já existe. Meus ossos não te foram encobertos, os teus olhos me viram, meu corpo ainda informe. Sabe o que isso significa? Um confronto da Bíblia, da palavra de Deus contra o aborto. A cultura do descarte. Se é inconveniente, se vai me atrapalhar, o meu corpo, minhas regras, eu jogo fora. Eu engravidei, mas isso vai atrapalhar meus estudos, isso vai atrapalhar minha carreira profissional, isso vai atrapalhar. Então tira e joga fora o golém. Existe lá dentro um ser, e esse ser está sendo assassinado. Não é? O aborto, no caso do aborto, o bebê é tratado como se fosse uma mercadoria, um produto, ou pior, um invasor. Se não atende os meus critérios de conveniência, se vai me atrapalhar, eu descarto. E eu lembro que eu estava numa escola dominical semana passada, conversando com a mocidade. E aí eu perguntei para eles assim, quando alguém fala para você, como é que eu evito a criança, como é que o aborto, né? Agora eu vou ter que abortar, que conselho você daria? Eu perguntei à mocidade, que conselho você daria para uma pessoa que agora quer abortar? E como fazer para evitar o aborto? E sabe o que os meninos responderam? Ora, é só não fazer sexo fora do casamento. Matou no ninho. Vocês entenderam? São meninos daqui da igreja que já sabem, que já têm mais maturidade e mais discernimento que muita gente na mídia aí fora. Deus proíbe o sexo fora do casamento, eles fazem. Ao fazer fora do casamento, engravidam. E ao engravidar, eles descartam. Aquele útero que seria o ateliê de Deus, para a bênção de Deus, se torna agora um campo de massacre, um campo de concentração, onde uma criança será torturada com uma ponta de injeção até ela morrer.
Uma criança, se tiver já, inclusive, o corpinho formado, ela vai sentir dores excruciantes antes de morrer dentro do ventre daquela que deveria proteger a sua vida. É isso. É isso que acontece. Contra as ordens de Deus acontece descartes, assassinatos. Mas o que a Bíblia diz no Salmo 127 que nós lemos: os filhos são herança do Senhor. Ó, a diferença. Na perspectiva da Bíblia, filhos não são custo, não são gastos financeiros, mas um ativo espiritual da família, um ativo social de pessoas que vão desenvolver cada vez mais a sociedade. Mas os egoístas, os egocêntricos, os vaidosos, eles tratam a criança como um atrapalho, elas descartam, jogam fora. E Deus, ou o salmista falando sobre Deus aqui: graças te dou, visto que assombrosamente me formaste. As tuas obras são maravilhosas, os meus ossos não te foram encobertos. Ou seja, Deus está vendo essa criação, Deus está trabalhando essa criação lá no útero da mulher, lá no ateliê aonde ele vai trabalhar. E ele começa a trabalhar e de repente invadem o ateliê dele com uma agulha e matam essa criança. Matam. Então, o Salmo 139 destrói então esse argumento: meu corpo, minhas regras. Para os crentes, mais ainda, o seu corpo não é seu. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, se há algum crente, algum cristão que praticou ou pratica o aborto, ele praticou contra Deus, no templo de Deus, e assassinou dentro do santuário de Deus. E isso é questão de se pedir muitas misericórdias para Deus. Eu passei por momentos difíceis uma vez, quando uma irmã, ela me procurou há muitos anos atrás, a criança deve ter já uns 15 anos. E ela me disse o seguinte: pastor, o médico me disse para eu abortar, porque a criança ela está informe, não está desenvolvida como deveria. E ele me aconselhou a abortar. O que o senhor fala? É duro, né, irmão? Eu sou homem também, né? Porém, como pastor, eu não posso desdizer a Bíblia. Perguntei para ela: a senhora corre risco de vida? Ela falou: o médico falou que não. Não corre? Não. Então deixa a criança. Porque Deus, Ele é poderoso para, a partir de agora, concluir essa criança. Terminar de fazer essa criança e essa criança nascer. Pois é. Mas, passado algumas semanas, veio um aborto espontâneo e ela perdeu a criança. Pois bem, passado alguns meses, ela tornou a engravidar, a gravidez foi tudo normal e nasceu uma criança. E aí, essa criança já tinha nascido, nós fizemos a apresentação. Um dia ela me disse assim: pastor, eu agradeço a Deus pelo seu conselho, porque se eu tivesse feito o aborto, eu não ia conseguir conviver com a minha consciência. Então, os irmãos, notem que essa questão é uma questão que vai envolver profundamente o plano de Deus. E que Deus, Ele está trabalhando dentro da família, dentro da própria mulher, e de repente, nós, seres humanos, vamos lá e fazemos, ou damos, sugestões erradas. Então, veja só. O texto diz que no ventre os olhos de Deus estabeleceram um relacionamento com aquela vida. Deus, olhando, viu o salmista lá no ventre da mãe. Já tem um relacionamento divino entre os dois. O descarte dessa criança, desse embrião, não é apenas a remoção de tecidos, de carne e de osso, é a interrupção
de um plano de Deus para a terra. É um homem, uma mulher, um ser humano atrapalhando os planos de Deus. Por isso, nós admiramos as mães que, com coragem profética, protegem a vida mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Por isso, nós admiramos vocês, mães da Betel, mães que nos ouvem pelo YouTube, que, apesar das circunstâncias difíceis, vocês são exemplos de fé, porque enxergaram que dentro de vocês nascia ali um ser que Deus estava formando, que Deus estava colocando no mundo e que tinha um plano para essa pessoa. Ao dizerem sim à vida, as mães combateram a frieza do utilitarismo, aquilo que me é útil eu mantenho, aquilo que não é eu descarto. São heroínas que bancaram e desbancaram o mundo. E último, o ventre como santuário, um propósito contra uma autonomia. Versículo 14. Graças te dou, visto que modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. A formação humana gera louvor. Gera louvor, não utilidade. As maiores emoções que eu tive, e eu creio que a Damares também, foi o dia que a enfermeira saiu com uma criancinha vermelha na mão, assim, vermelhinho, e falou assim: aqui está o seu filho. Ela não deixou pegar. Eu só vi o Samuel vermelhinho. Ah, irmão, aquilo ali passa a vida sua inteira na frente e fala assim: Senhor, eu prometo que se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu vou proteger essa criança. Quando veio o segundo é o Davi, parecia o Chico Bento, cabeludo, e aquele tupete que vinha aqui assim, eu tapava até, assim, a hora que eu vi aquele serzinho, a minha alma louvou a Deus. E nós não tivemos mais por problemas mesmo, eu e a Damares. A gente teria mais, porque eu adoro criança. E os meus filhos. E agora, por último, fui lá em Campinas, quando eu vi o Anthony, a Damares e o Samuel, acho que viu, eu peguei ele no colo, mas eu orei, agradecendo a Deus. Eu orei. Que milagre. Que coisa boa. Sabe? Ah, mas o mundo está violento. Mas o mundo... Viu? Nós somos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Tá? O propósito da nossa vida é a glória de Deus, não importa. Não importa. Veja, a sociedade passou por momentos difíceis. Na Segunda Guerra Mundial, parou de nascer criança? Não. Durante a peste negra, que devastou grande parte da humanidade, parou de ter criança? Não. Depois de 1929, quando quebrou a Bolsa de Valores dos Estados Unidos e o mundo empobreceu, parou de nascer criança? Não. Quando eu casei em 88, eu até peguei meu envelope de dízimo, a Damares viu. Eu comecei em janeiro dando R$68 de dízimo. Isso em 1990, eu acho. Não, 89. Eu comecei dando R$68 de dízimo e terminei o último dízimo 1.720. Amém? A senhora viu a inflação? E no meio dessa inflação toda, essa loucura, nós tínhamos acabado de casar. Aí ela falou: não, está muita inflação. Não, que nada. Em 1990, a gente estava ali lutando e orando e pedindo a Deus para que Ele nos desse um filho.
em 92 nasceu. Não é para ter medo. O mesmo Deus que colocou no mundo é o Deus que vai cuidar. É claro. Ah, pastor, mas, viu? Tem que tomar cuidado também. O senhor viu lá na favela que aqueles... Viu? Se tem um pai e tem a mãe, não interessa quantos filhos teve. O problema é quando não se casa e sai tendo filho um de cada pai. Esse é o problema. O problema é quando se vai contra a lei de Deus. Mas vamos continuar. Os filhos nascem para a glória de Deus e não apenas para os desejos dos pais. Não. Agora olha só, a cultura moderna, ela foca na autorrealização do homem e da mulher, acima de tudo. Sob essa ótica, um filho é um custo, é uma perda de liberdade, de autonomia. Para a cultura da nossa época, ter poucos filhos é uma tentativa humana de controle absoluto sobre a sua própria vida, enquanto a diretriz bíblica incentiva a confiança na providência divina para o sustento da prole. Ou seja, eu não vou ter filho porque o mundo está difícil, eu vou ter que trabalhar, então eu não vou ter. Mas Deus, Ele não está falando isso, Ele está falando assim, viu, tenha. Sabe esse esforço que você faz para ganhar dinheiro? Tenha filho. Aí depois, eu te dou um emprego melhor. Você vai se esforçar menos. Porque eu tenho compromisso com essas crianças. Deus tem compromisso com quem as pessoas colocam no mundo. Ah, mas tem tanta... Tem, porque colocam filhos no mundo fora do casamento. Coloca filhos no mundo ainda na juventude. É claro que essas crianças vão sofrer, porque o salário do pecado dos pais acaba indo na conta dos filhos. Mas se você é casado, se você tem marido, se você tem esposa, é claro que Deus quer fazer com que a sua família cresça. É evidente. Louvado seja o nome do Senhor. A desvalorização da natalidade, do nascimento de novas crianças, é um reflexo da sociedade que perdeu o olhar para o futuro e só está pensando em si e no agora, mas que no futuro vai pagar caro. Caro. Eu disse aqui, eu não lembro se foi no domingo ou na quarta, que uma atriz, ela deu uma entrevista dizendo que ela atrasou para ter filhos, e agora, a hora que ela foi ter, não podia mais, ela passou dos 40, e que ela se arrepende muito. Ela se arrepende muito, porque ela está agora vivendo sozinha, está sem marido e sem filho. E é isso. Vai ser uma velhice vazia, de um ninho vazio, sozinho. Isso é muito doloroso. Ao contrário, não importa o tamanho da sua casa, não importa se tem 3 quartos, 2 ou um só, mas quando isso aí está lotado de crianças, oh, coisa boa. Os filhos ao redor da sua mesa, você comendo arroz, feijão, ovo e tomate, e aquela molecada fazendo bagunça. E a sua prole vai para frente, e os valores cristãos que estão em você vai passar para as próximas gerações. O nome de Deus vai ser glorificado através dos teus filhos e dos seus netos. Oh, que coisa boa! Oh, aleluia! A maternidade é uma das formas mais potentes de santificação, pois exige da mãe que ela abra mão de si. João 15:13, põe para mim, por favor, João 15:13, nós já estamos terminando. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A mãe, ela é comparada, nesse caso aqui, com Deus, com Jesus, ou com quem ama muito. Porque quando a criança entra, ela vai ter que sair. E lá atrás, morria-se muitas mulheres. Mas hoje, nós já temos aí a cesariana e tudo mais. Mas não é só isso. A mulher que aceita ter o filho, ela aceita que durante a noite essa criança vai chorar. Ela aceita que essa criança pode ficar enferma e ela vai ter que cuidar dessa criança. Ela aceita que ela perdeu toda a sua liberdade para cuidar de um serzinho humano, um ser humaninho, que Deus criou dentro
do seu ateliê e deu para ela cuidar e disse: aqui, minha filha, cuida desse projeto. Ou seja, ao proteger a vida e aceitar a missão de ser mãe, a mulher abre mão da vida dela, do próprio eu. Mas eu não quero abrir mão da minha vida porque eu sou um sucesso. Tenho novelas para fazer, tenho viagens para executar. Muito bem, faz tudo isso e envelheça sozinho. Envelheça sozinho. Envelheça numa casa de idosos sozinho. Ela se torna a mulher guardiã de um milagre que a cultura tenta eliminar ou reduzir, a coisas que podem ser descartadas. Nós louvamos a Deus as mães que com as suas vidas proclamam que existe algo maior do que o seu próprio ego. As mães são dignas de honra, porque silenciosamente elas se doam aos seus filhos, à sua casa, e elas transformam o cansaço delas. Muitas vezes não dormiu, levanta, está morrendo de sono, ela transforma todo esse cansaço em adoração a Deus. Porque acredite, irmãs, Deus conhece toda a sua doação que você fez e faz pelos seus filhos. Deus conhece. E você, mamãe, que ainda trabalha, que Deus abençoe você. A gente sabe que você não queria, mas se precisa, Deus abençoe, te dê força, porque eu sei, eu não sei, porque eu não sou mãe, mas eu imagino como deve ser duro a mamãe pegar um bebezinho e deixar na creche e ir trabalhar. Porque quando o meu netinho sai de casa para ir com o pai dele, com a mãe dele, e ele chora querendo eu fico com o coração rachado. Imagina a mãe, o sofrimento dessa mãe. É muito duro, não é? Vocês são as ministras de Deus, mães, que guardam os milagres que o mundo tenta simplificar, provando que o amor sacrificial é o caminho de todo cristão, é o caminho da verdadeira realização. Que Deus abençoe, viu, mães? Vocês não são vítimas de uma estrutura social, vocês são ministras de Deus. É isso que vocês são. Cada noite sem dormir, cada sacrifício que você fez pelo seu filho, cada sofrimento que você passou por causa dele, foi um ato de adoração a Deus. Porque você está cuidando de um projeto de Deus. O mundo não valoriza isso. Mas para Deus, você é grande. Nós não podemos apenas, nós da igreja, ser apenas um discurso contra o aborto. Nós precisamos ter um discurso pró-mãe. Porque nós vemos no cristianismo brasileiro que isso é muito pouco pregado. As igrejas incentivam muito pouco as famílias a terem filhos. Portanto, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe nesse dia a cada uma de vocês que cultuam e louvam a Deus com as suas vidas maternas. Deus abençoe.